De volta com o Jornal Futuro e vamos direto ao sul da Bahia. Em Ilhéus, um grupo de professores recorreu ao trabalho de intérpretes para oferecer um ensino de melhor qualidade aos alunos surdos. Nesse sentido, o aprendizado de línguas é determinante. Entenda por quê a reportagem da TV UESC. Está na Constituição brasileira. Todas as pessoas têm direito à acessibilidade e à plena integração social. A Rede Municipal de Ensino de Ilhéus, no sul da Bahia, em parceria com o CRIE, Centro de Referência à Inclusão Escolar, investe em projetos de inclusão de crianças com deficiência auditiva nas escolas. Os nossos alunos, eles aprendem de forma igual ao aluno ouvinte. A diferença é que eles têm esse apoio do intérprete, para que eles possam estar aprendendo na primeira língua deles, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. Basicamente, faço tradução simultânea do que o professor trabalha em sala de aula com o aluno surdo e alguns apoios pedagógicos. O aluno tem um trabalho para apresentar, ele vai para frente da sala, fala em Libras e eu vou traduzindo para o português e vice-versa. Alana tem 14 anos e é estudante do 6º ano do ensino fundamental. Ela nasceu surda, mas depois de aprender a língua brasileira de sinais, a sua comunicação com professores e colegas se tornou muito mais fácil, principalmente depois da presença do intérprete. Antes, quando ela não tinha essa comunicação, a Alana era muito nervosa, muito agressiva. Hoje é diferente, hoje ela se dá muito bem com os colegas tentam aprender Libras, e eu sei que a necessidade de um intérprete na sala é essencial. Para colaborar com o trabalho dos professores, na Universidade Estadual de Santa Cruz, o projeto Teias da Inclusão possui uma linha de pesquisa em que professores da universidade e da escola básica se unem para identificar qual a melhor metodologia de ensino nas salas de aula. Os materiais didáticos que já existem para o ensino de matemática para alunos ouvintes devem ser utilizados com os alunos surdos. O professor deve recorrer ao máximo à representação visual, saber se posicionar na sala, não ficar de costa. Apesar da evolução no processo de aprendizagem, o município ainda não possui quantidade suficiente de intérpretes para atender a demanda. Nós não temos uma regulamentação ou uma lei que faça com que o intérprete seja contratado como intérprete realmente, seja concursado. Nós estamos em processo de criação do nosso plano de ação para que, como o professor é concursado, o intérprete também possa ser. Se existe a inclusão hoje, eles vão ter que dar suporte para isso. Hoje existe o intérprete na sala de aula. Não está assim, como a gente esperava, mas está caminhando. Pois é, e aqui no estúdio comigo agora, Leonardo Miguel. Ele é advogado do Instituto Brasileiro dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o IBDD. Participe com a gente enviando perguntas pelo telefone ou pela internet. Os endereços já estão aí na sua tela. Boa tarde, Leonardo. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem um exemplo muito importante no sul da Bahia sobre a participação de intérpretes em sala de aula. Queria que você fizesse uma análise. Qual é a capacidade do Brasil de ampliar o número desses professores, desses intérpretes, para facilitar o ensino de Libras em sala de aula? Boa tarde. É importantíssimo, né, a presença do intérprete em sala de aula, né? Existe no Brasil uma das legislações mais avançadas na questão da pessoa com deficiência. No entanto, é uma legislação pouco aplicada, né? Nós temos a Lei 7853 de 89, que é a Lei de Inclusão Social, né? Que foi o início de toda a estrutura das legislações seguintes, né? E depois veio a Lei de Acessibilidade 10.098, o Decreto 5296, né? Que reforçam, né, a questão da acessibilidade. E a acessibilidade do surdo é justamente, né, a presença do intérprete, a presença da língua de sinais, da legenda para pessoas sem conhecimento de Libras. A gente tem a participação aqui de uma internauta que opinou pelo Twitter, a Luciana e a Gabriela, que escreveram de São Paulo. Elas consideram o papel do professor. Elas falam o seguinte: ainda dependemos e muito do papel do professor. Ele tem que se envolver com essa temática para procurar uma formação. Como é que você avalia o papel dos professores para lidar com situações como essa, com ambientes como esse em sala de aula? Eles não estão tão bem preparados, né? Como melhorar isso? Exatamente. A realidade do Brasil hoje é que nosso sistema de educação, né, a presença dos professores no ensino, esses professores não têm conhecimento da língua de sinais, eles não são preparados
para a educação de pessoas com surdez. E seria importantíssimo, né, para que o surdo atingisse a igualdade que ele tem diante da sociedade com todas as pessoas, seria importantíssimo que o professor tivesse conhecimento em língua de sinais também. É uma coisa que necessita muito de crescimento no nosso país. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância da Libras, da língua brasileira de sinais. Quer dizer, para o aluno que tem alguma deficiência auditiva, é importante para ele, é determinante aprender primeiro a Libras, para depois aprender a língua portuguesa, não é? Exatamente, porque a Libras é a primeira língua do surdo, né? E o português é a segunda língua. Né? É importantíssimo o aprendizado da Libras e não bastaria só o intérprete, né? O avanço na educação do surdo seria justamente a gente afastar, assim, talvez dentro da educação do surdo, principalmente quando ele é criança, está em fase de cognição e tal, que o professor soubesse a língua de sinais. Como é que esse assunto, quer dizer, não só a deficiência auditiva, como é que a acessibilidade, por exemplo, pode ser melhorada nas nossas escolas para que os alunos, os estudantes que precisam de algum apoio, de algum auxílio, possam ser melhor atendidos? Não entendi bem. Na verdade, como é que esse assunto, quer dizer, não só a deficiência auditiva, mas sim a deficiência física também, a questão da acessibilidade nas escolas brasileiras, como é que isso pode ser melhorado? Na aplicação de políticas públicas, né, proativas com esse fim, né, porque nós vivemos numa realidade que o governo não tem o investimento necessário para atingir esse fim, né. O surdo necessita do intérprete, do professor com conhecimento, né. Só que nós vemos muitas outras barreiras, né, que é no caso as barreiras arquitetônicas, ou pessoas com deficiências sensoriais, né, também como o deficiente visual, que necessita, né, de outros mecanismos. Vamos falar um pouquinho da gestão da escola, né? Se o professor precisa se envolver com esse tema, um diretor de uma escola, como é que ele pode procurar organizar o seu colegiado, organizar os professores, os funcionários da escola, para melhorar essa dinâmica dentro do ambiente escolar? É aquela questão da política pública, né? Ele tem o poder de botar ali quem tem aquela qualificação. Eu tenho até um exemplo de uma escola municipal em Angra dos Reis, né, que é uma escola de surdos, que a diretora é surda e todos os professores têm conhecimento de língua de sinais. A gente tem uma pergunta aqui da Marcela Falcão, uma internauta. Ela pergunta o seguinte: como é a situação atual da formação dos intérpretes no Brasil para trabalhar nesse tipo de iniciativa? Queria que você falasse um pouquinho para a nossa internauta, a Marcela Falcão, como é que se dá a formação dos intérpretes no país. Existem cursos, né, de associações civis, né, ONGs trabalham na defesa e na divulgação da língua de sinais. No Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos a FENES, né, que é uma instituição de defesa dos surdos. Tem a APADA, em Niterói, que são instituições que oferecem curso de Libras. E também existe o curso de pró-eficiência em Libras, que habilita aquele profissional, inclusive para dar aulas e tal. Forma um instrutor de Libras, né, que é um surdo que tem a qualificação de complementar o ensino de um outro surdo numa sala de aula, né. Normalmente um professor passa o conteúdo, o intérprete traduz para os surdos e, havendo a necessidade, tem um instrutor de Libras. Tá certo. Muito obrigado a você, Leonardo, pela sua participação no Jornal Cultura de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, um abraço. E o Jornal Cultura faz mais intervalo agora e a gente volta já já. Veja em instantes, encontro de cultura popular mostra riquezas da Bahia. Jornal Cultura, jornalismo e diversidade cultural.